Nós temos, não sei se vocês lembram, mas esta série de palavra que eu tenho ministrado, obrigada, irmã, essa série de palavras que eu tenho ministrado nos nossos encontros nos domingos pela manhã, nos primeiros domingos do mês, eu coloquei o título de Atitudes para um 2020 vitorioso. Vocês lembram disso? Atitudes para um 2020 vitorioso. E eu tenho meditado em tudo, né, o que a gente vem escutando, né, durante este ano, desde lá do primeiro culto, né? Desde lá do primeiro culto, o culto de Ano Novo, quando nós nos reunimos ali no dia 31, naquela passagem de ano, foi tão maravilhoso, foi tão poderoso, foi tão bom poder passar mais uma virada de ano, né? Na presença de Deus, né? E eu meditei muito, eu guardei muito no meu coração muitas palavras que nós escutamos nesses 4 meses, né, de lá para cá. E eu estava pensando, meditando em tudo que a gente tem ouvido e não poderia ser outra palavra hoje que não uma palavra sobre confiança. Nós temos que ter atitude de confiança para vencermos, né? Para termos um 2020 vitorioso. Atitudes de confiança. E aí Deus me levou lá naquele culto que nós tivemos no culto de Ano Novo, e me levou na palavra que Deus deu ao pastor, uma palavra profética, né? Que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o verso 6 e 7. Quem lembra? Quem lembra do que o pastor pregou naquela noite? Ele pregou lá em 1 Pedro 5, versos 6 e 7, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E eu me lembro que até ficou assim, como se fosse um slogan para nós 2020. Em 2020, Deus cuida de você. Quem lembra disso? Eu me lembro que nós fizemos uma foto lá do grupo de pessoas que se reuniu, que passou o ano novo, e eu até compartilhei depois a foto e escrevi, enviei para cada um escrito na foto, né? Em 2020, Deus cuida de você. E Deus, Ele tem nos dado palavra a cada dia, quando nós nos colocamos de joelho na presença dEle, quando nós oramos, quando nós abrimos a Sua palavra e Ele fala conosco. Deus, Ele tem nos dado muitas palavras. E o que eu quero saber de você, você tem colocado essas palavras no teu coração? Você tem de repente anotado essas palavras para não deixar esquecer? Para que momentos difíceis, momentos de dúvidas como este que nós estamos vivendo agora, você possa trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, a palavra de Deus? Então, é sobre isso que eu quero meditar um pouco mais profundo hoje, né? Em que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Você coloca a sua confiança facilmente nas pessoas? Se uma pessoa lhe diz, olha, eu vou fazer tal coisa por você, você crê piamente nessas pessoas? Você confia cegamente nas pessoas e depois, claro, confiando em homens, né? Você se decepciona? Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil para o ser humano prometer algo, colocar uma expectativa no coração do outro e depois falhar. É muito fácil. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele
ele é diferente. Ele não coloca em nós esperanças. Ele não coloca em nós, ele não nos faz promessas que não serão cumpridas. Deus, ele sempre é fiel à sua palavra. Ele sempre é fiel à sua palavra. Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança nas pessoas e elas acabam nos frustrando, né? Porém, Deus, ele não nos frustra. Só que mesmo Deus não nos frustrando, às vezes nós temos atitudes de dúvida. Como nós temos atitude de dúvida com as pessoas, né? Nós colocamos também essas dúvidas no nosso Deus. Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus. Por exemplo, nós conhecemos versículo que nem Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as riquezas gloriosas em Cristo Jesus. E aí a gente fala: meu Deus, Ele suprirá todas as minhas necessidades. E aí vem o dia da necessidade. E quando vem o dia da necessidade, o que nós fazemos? Nós duvidamos de Deus. Nós ficamos pensando: será que amanhã vai ter? Será que amanhã a minha necessidade vai ser suprida? Como será que vai ser a próxima semana? Dia 10 está chegando, eu tenho que pagar minhas contas. Como vai ser dia 10? E nós colocamos em dúvida a palavra do nosso próprio Deus. Lá em 1 João 9, Deus diz para nós, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E muitas das vezes nós, como seres humanos falhos que nós somos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos e nós nos sentimos tão mal, tão incapazes, tão sem... não dignos da presença de Deus, e nós esquecemos que Deus, ele é perdoador e ele perdoa a cada dia, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Então nós podemos crer que Deus nos perdoa, né? Nós erramos, nós pecamos, Ele nos entende, e quando nós nos arrependemos, e segundo diz a sua palavra, e confessamos os nossos pecados, Ele então nos perdoa, porque Ele é fiel. Ele é fiel a quem? Ele é fiel a mim? Ele é fiel a você? Não, Ele é fiel à palavra dEle. A palavra dEle diz que se nós nos arrependermos, nós alcançaremos a sua misericórdia, o perdão dos nossos pecados e a nossa redenção. Então, por isso, nós podemos crer nisso. Muitas das vezes nós colocamos em dúvida a palavra de Deus, como eu falei agora, de 1 Pedro 5, 7, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só, Deus falou para nós naquele culto de Ano Novo que Ele estaria cuidando de nós, que nós lançássemos sobre Ele. E muitas vezes nós estamos ansiosos. Você está ansioso por esses dias? Eu tenho estado muito ansiosa. Todos os dias eu oro e falo: Deus, quando vai acabar isso? Eu tenho que lançar sobre Ele a minha ansiedade, entregar a minha ansiedade para Ele e crer que tudo vai terminar bem. Por quê? Porque Ele me prometeu aqui na palavra dEle, e Ele me prometeu através da boca do meu pastor naquele culto que eu estava. Ele reafirmou a sua promessa para mim naquele momento. Assim nós precisamos crer. Amém? Então, para nós pensarmos um pouco mais sobre isso, meditarmos um pouco mais sobre isso, eu convido você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 20. João, capítulo 20, diz assim. É uma passagem muito conhecida, porém, eu acho que nós meditamos pouco nela, porque quando eu fui meditar, eu já achei tantas revelações de Deus preciosas, né, para nossas vidas, coisas que eu já tinha lido tantas vezes e não tinha entendido. Então, João 20,
qual é a situação? Onde começa, né, esse capítulo? Qual era a situação quando esse capítulo começou? A situação era que Jesus havia sido levado à cruz. Jesus havia sido morto, né? Jesus havia sofrido a maior humilhação que um ser humano poderia sofrer naquela época. E Jesus, sem ter feito nada de errado, foi condenado. Sem ter feito nada de errado, ele foi condenado. Sofreu a morte de cruz. E quando ele sofreu ali, foi sepultado, os discípulos ficaram assim, perdidos. Talvez ficaram como nós estamos por esses dias, né? Com dúvidas. E de repente eles estão no lugar e chegam as mulheres e dizem: ei, Jesus ressuscitou. Maria Madalena diz: eu vi ele, eu falei com ele. Olha só, um dia tão maravilhoso, né? Que nós vamos celebrar no próximo domingo, né? Mais um ano daquele domingo maravilhoso, onde Jesus triunfa sobre a morte, ressuscita. E as mulheres tinham visto ele. E Maria disse: ei, eu vi, eu falei com ele, ele falou comigo, ele me chamou pelo meu próprio nome. E aqueles discípulos correm, entram no túmulo e vem o túmulo vazio. E o túmulo está vazio mesmo assim. Eles não conseguem se lembrar do que do que o próprio Jesus havia prometido. O que Jesus havia prometido? Que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então os discípulos voltam, né? Para aquela casa onde eles estavam, e aí começa o capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Olha só, agora sim, agora tudo o que eles tinham ouvido falar, que as mulheres tinham dito, né? O que Maria tinha dito, o que eles tinham visto, o túmulo vazio, agora sim eles conseguiam acreditar, porque eles estavam vendo o Senhor Jesus ali na frente deles. E aí, continua no verso 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos agora alegraram-se, pois viram o Senhor. Olha só, eles se alegraram, porque eles estavam vendo que Jesus tinha vencido a morte, que Jesus estava vivo e era ele mesmo. Olha lá as marcas na mão, olha o lado traspassado, olha tudo o que estava acontecendo. Jesus tinha realmente ressuscitado, era o próprio Senhor que estava ali com eles. Olha só. Então, o que acontece? Toda a memória deles, né? Toda a memória de tudo o que Jesus tinha dito a eles, começa tudo a reviver, né? Na mente dele, da mente deles, no coração deles. Diz assim, ó, no 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, então perdoados serão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, ali eles começaram a lembrar: nossa, mas Jesus tantas vezes disse que ele ressuscitaria, aconteceu como ele disse. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e muitas das vezes aquilo fica lá, né, no nosso subconsciente esquecido. E muitas das vezes nós não entendemos o que Deus está dizendo quando Ele lança aquela palavra sobre as nossas vidas. E aí depois, quando acontece algo,
Aí nós falamos, era sobre isso que Deus estava falando. Era isso que Deus queria dizer. Isso aconteceu com vocês já? Eu tenho um testemunho que muitas vezes eu falo sobre isso, né? Em dezembro de 2016, foi um pastor pregar na nossa igreja, um pastor que o Leandro tinha convidado, e ele foi pregar, e eu me lembro como se fosse hoje, que ele virou para mim e falou assim para mim: Irmã Carol, eu tô vendo Deus colocar na sua mão um diamante na sua mão. E eu, obviamente, recebi aquela palavra. E como todo ser humano, né, quando ouve sobre diamante, pensa em riqueza, pensa em herança, né, pensa em financeiro, né. Eu pensei, Deus vai me abençoar financeiramente, Ele vai me entregar alguma coisa. Existem algumas promessas de Deus para minha vida nessa área financeira. Opa, vou receber neste ano. Eu criei naquilo financeiramente falando. E passou o tempo. Quando chegou em janeiro, eu comecei a não me sentir bem. E então, através de um teste, descobri que eu estava grávida do terceiro filho. O terceiro filho que eu nem sequer imaginava que eu teria, né? Depois passaram-se os meses, eu descobri que era um menino que eu nunca imaginei também que seria mãe de um menino. E aí depois nasceu o nosso amorzinho, né? O Leandrinho, meu príncipe encantado. Quando eu falo pra ele, você é o meu príncipe, ele fala, não, é o papai. Ele fala que ele é o bebê, que o papai que é o meu príncipe. E aí, então passaram-se algum tempo, e quando eu voltei com aquele bebê para a igreja, quando eu apresentei ele para Deus, veio uma irmã e falou para mim assim: pastora, você lembra? Eu falei: não me lembro de quê? Você lembra que teve um irmão aqui no fim do ano passado e ele disse que você ia receber, que Deus estava colocando um diamante na sua mão? Olha aí o diamante. E na hora que aquela irmã falou, aquela palavra me impactou, aquilo desceu ao meu coração. Eu falei, era isso que Deus estava falando. E eu, tão pequena, achando que falava de financeiro, Deus estava me dando um diamante muito maior, uma vida tão preciosa para eu ensinar no caminho do Senhor e que vai ser, em nome de Jesus, tão usado por Deus no reino dele. Isso sim é um verdadeiro diamante. E aquelas palavras então me trouxeram à memória o que Deus tinha me prometido. Isso já aconteceu com você? Assim também aconteceu com os discípulos. Quando eles viram Jesus, eles acordaram e lembraram de tudo o que Jesus tinha dito a eles. Só que vamos continuar lendo. Lá no versículo 24 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Olha só. Gente, que ensinamento forte que nós temos aqui. Olha só, Tomé duvidou. Duvidou do quê? Ele duvidou da palavra dos discípulos, amigos dele, que andaram com ele lado a lado durante 3 anos. Ele duvidou da palavra daquelas mulheres que andavam também junto com eles durante tanto tempo. E ele duvidou também da palavra de Deus, da palavra do próprio Jesus, que tinha dito que isso aconteceria. Ele duvidou de todos. E pior do que duvidar ainda, irmãos, ele falou no versículo 25, na parte final, né? Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Irmãos, quantas vezes nós somos assim? Se eu não ver essa situação acontecer, eu não creio. E aí, então, o que Deus faz? Para você crer, o que Deus terá que fazer? Terá que te colocar nesta situação. Deus vai ter que te colocar nesta situação para que você creia.
Eu não creio. Deus, ele é aquele Deus que faz milagre lá, que tem na Bíblia lá, dizendo que curou os enfermos. Era aquele Deus daquela época. Hoje Deus não faz mais isso. O que você está querendo? Você está querendo que Deus te coloque num leito de hospital? Para que depois de algum sofrimento, Ele realize um milagre e então você possa crer na cura? Ou pior do que você está querendo que Deus coloque um amado seu, um filho, uma mãe, um pai, uma esposa, um marido, em um leito de hospital para que você creia que Deus cura? Que aquele Deus que trabalhou nos tempos bíblicos é o mesmo Deus que trabalha hoje em dia? É isso que você está querendo? Não duvide do poder do Senhor. Muitas vezes nós já conhecemos a Deus, já conhecemos o seu poder, fomos tirados do lamaçal do pecado, vivíamos uma vida medíocre e Deus nos colocou em lugares altos, em lugares que nunca a nossa vida, a nossa própria mão poderia, nossas próprias mãos, através do nosso trabalho, poderia nos colocar. Deus nos colocou e nós duvidamos. Nós duvidamos do poder de Deus. Não podemos fazer isso, irmãos. Quando nós duvidamos, quando nós duvidamos da palavra, do que um servo de Deus diz, nós estamos duvidando do próprio Deus. Não duvide do próprio Deus, porque Deus tem todo o poder nas mãos dele. E ele vai fazer o que for necessário para que você entenda que ele é Deus. Amém? Então, Tomé disse que não vai crer se não ver. Então, continua lá no verso 26 dizendo: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Olha só, de um modo maravilhoso, né? Porque ali ele já não era mais aquele ser humano só, agora ele era Deus. Então ele tinha o poder de se teletransportar, né? Passar as paredes, as portas, não existe, né? Nada que limite Deus. Não existe mais nada que limite Jesus. Agora ele venceu a morte, ele está glorificado, ele cumpriu o que ele veio fazer, ele cumpriu a sua missão. Então ele entra ali naquela casa, apesar de estar tudo trancado, e ele aparece no meio dos discípulos, saudando eles com a paz. Então, como Jesus é Deus, ele conhece os pensamentos, ele conhece o pensamento de todos nós. Então, Jesus vira para Tomé e diz assim no verso 27, e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. O que você está esperando para crer? Que Jesus apareça para você numa situação difícil e diga: você quer ver? Então agora você vai ver. Creia. É isso que você está esperando? Você está pagando para ver com Deus? Com Deus nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso com Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O que somos nós? Nós não somos nada. Nós somos insignificantes perto dele. Nós somos coisa nenhuma no meio de toda a enormidade da criação. Nós somos... A terra é como o estrado dos seus pés, a palavra diz. E quem nós somos próximo à terra? Nada, uma pequena partícula. Então perto de Deus o que somos nós? Então, quando aconteceu isso, no verso 18 diz que Tomé disse assim: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Ele então reconheceu o Senhor.
Você está esperando passar por um momento assim, um momento de provação, um momento difícil, um momento em que só um milagre para então você dizer: Senhor meu e Deus meu? É isso que você está esperando? Pois saiba que se for necessário, Deus vai fazer. Ele não vai te perder. Ele não vai perder a sua alma. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. E Ele vai fazer o que for necessário, ainda que seja doloroso. Você vem pelo amor ou você vem pela dor? Um dia, seja pelo amor ou pela dor, você vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E olha só, Jesus, ele está falando aqui, sabe de quem? Sabe quem são esses felizes que não viram e creram? Esses felizes que não viram e creram sou eu e você, que não estivemos com Jesus, não vivemos naquela época, não andamos com Jesus, não vimos milagres, não vimos todas as coisas que Ele fez com os nossos olhos carnais, mas mesmo assim nós cremos. Nós cremos através do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Nós cremos através dos testemunhos que nós ouvimos e nós escolhemos crer. Nós escolhemos não duvidar. Então, nesta manhã, escolha crer, escolha não duvidar. Neste resto de ano, escolha crer, escolha não duvidar. Nós já estamos em abril, irmãos, o tempo está passando, nós não estamos vendo. Neste 2020, escolha crer, não escolha duvidar. Amém? Depois ele continua. Na verdade, quem continua escrevendo, falando conosco, é o escritor desse livro, João, que diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Então, se nós já vemos todos os milagres que tem na Bíblia, já achamos maravilhosos, aqui João, que andava com Jesus, o apóstolo que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus, está dizendo que foram muitos outros sinais milagrosos que não são registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Se você crer nisso que está escrito aqui neste livro, não precisa de mais nada, só o que está escrito aqui, você já vai ter vida. Você vai ter vida, vida eterna ao lado de Deus. Graças a Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar o meu e os seus pecados. Você precisa aprender a confiar, aprender a crer. Mas, pastora, como eu coloco em prática toda essa palavra preciosa que nós ouvimos? Como eu posso aprender a não duvidar? Como eu posso aprender a crer? Primeiro, aprenda o máximo que você puder sobre a palavra de Deus. Aprenda o máximo que você puder sobre esta palavra. Não perca seu tempo aprendendo sobre outras coisas. Eu vou aprender sobre física quântica, porque tudo é a física quântica. Aprenda sobre a palavra de Deus, porque a física quântica pode ser tudo neste mundo, mas para a vida eterna esta aqui é a palavra de Deus. Aprenda tudo sobre isso aqui. Procure uma igreja, uma pessoa, um pastor, um homem sábio, um homem de Deus que te ensine esta palavra aqui. Se ele ensinar qualquer outra palavra que não seja este livro, não dê crédito, não dê ouvido. Aprenda esta palavra. Essa é a verdadeira palavra. É isso que você precisa aprender. Nada mais do que isso. A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada.
É isso que você precisa aprender. E aí então, quando você aprende a cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco mais de versículos, a cada dia um pouco mais da palavra de Deus, você vai aprendendo a confiar. Porque quando você vai passando nos momentos difíceis, Deus vai te trazendo à memória, através do Espírito Santo de Deus, aqueles versículos que você aprendeu. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento, na sua própria mente, na sua inteligência, nas coisas que você aprendeu. Você pode ser muito inteligente, mas se você não tiver este conhecimento, de nada te vale toda a tua inteligência. Ela pode trazer, sim, muita riqueza, muito bem-estar, muitas coisas boas nesta vida. Mas a tua inteligência só vai te trazer coisas boas para a vida eterna se você colocar a sua confiança e usar a sua inteligência para entender esta palavra, este livro. Amém? Segunda coisa para você aprender a confiar, para você exercitar a confiança em Deus, é pedir a Deus para que Ele te ajude a confiar. Nos momentos difíceis, vá a Ele em oração e fale: Senhor, eu não estou conseguindo confiar, o meu coração está querendo duvidar, me ajuda a confiar. Então Deus vai aumentar a sua fé e vai te ajudar a confiar, mesmo nos momentos difíceis. E em terceiro, aprenda a confiar com esperança, a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus para a sua vida. Nem tem aquele louvor, né? O tempo de Deus para a sua vida, o tempo de Deus para as suas promessas. Amém? Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aí você olha ao lado e tantas pessoas sendo abençoadas e você ficando e você fala: não é possível, Deus me esqueceu. Aquelas promessas não são verdades. Não, você não pode duvidar. Aquelas promessas são verdadeiras, mas o tempo é o tempo de Deus. Quando você estiver pronto para receber as suas promessas, Deus vai lhe dar. Aprenda a confiar enquanto espera. Aprenda a confiar enquanto você espera que chegue o dia. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu espero que neste mês de abril nós possamos aprender a confiar mais em Deus e não duvidar. Irmãos, eu tive meditando em cada palavra que nós ouvimos, né? Em janeiro, no nosso culto de consagração no mês de janeiro, nós ouvimos para usar a nossa fé e não o nosso medo. Olha só o que nós estamos passando, nós estamos tendo que colocar a nossa fé em prática. Que bom que Deus nos avisou sobre isso. Em fevereiro nós ouvimos sobre onde nós devemos construir, os nossos ideais, as nossas esperanças. Nós aprendemos onde nós temos que construir na rocha, né? E talvez nós estávamos tão cheios de esperança. Esse ano vai ser maravilhoso, a economia do nosso país está crescendo, o nosso presidente está trabalhando para nos ajudar. Aleluia, que bom que nós estamos recebendo essa bênção sobre a economia do nosso país. E aí vem um vírus que nós não conseguimos nem ver, que nós não sabemos nem o que é verdade e o que é mentira. E aí cai toda a nossa confiança, cai todo aquele alicerce onde nós estávamos colocando, onde nós estávamos construindo, né, a nossa confiança, cai por terra, certo? E depois, em março, nós ouvimos sobre não ouvir, tapar os nossos ouvidos para aquelas vozes que nos dizem que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo. É isso, né, que Deus falou conosco no mês passado. E como nós estamos vivendo, olha só, todas as vozes, nós ligamos a televisão, nós ligamos a internet e está dizendo: olha, vai morrer muita gente, olha, vai acabar com a economia do nosso país, olha, nós vamos quebrar, olha, não vai dar certo, olha quantas vozes. E qual a voz que nós temos que ouvir? A voz do nosso Deus que diz:
Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É nisso que nós temos que crer. Aleluia. É nisso que nós temos que crer. O versículo 6 diz: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. No devido tempo Deus vai nos exaltar. Deus vai exaltar a nossa casa. Deus vai exaltar a nossa nação no devido tempo. Aleluia. É isso que Deus vai fazer no devido tempo, no tempo dele. O que nós temos que fazer por enquanto? Confiar e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. A palavra ainda diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus vai sarar a nossa terra. Nós estamos nos humilhando. Neste momento nós estamos em jejum. Coisa maravilhosa sugerida pelo nosso presidente. Eu fico pensando, eu fico olhando para a mulher do nosso presidente e fico lembrando de Esther. Coisa maravilhosa, né? Olha só. Para um tempo como esse, Deus colocou esse homem naquele lugar, irmãos. Vamos glorificar a Deus. Vamos louvar a Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. Deus permitiu que todos os homens e mulheres que foram presidentes do nosso país estavam lá. Da mesma forma que Deus permitiu que todos aqueles homens, todos, irmãos, não estou dizendo nenhum não, todos, foi Deus quem permitiu. Também permitiu que esse esteja lá. Eu não estou pondo meu ponto de vista político aqui. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Vamos orar. Vamos interceder. Vamos continuar clamando. Deus vai fazer algo grande neste país ainda. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Deixa eu ver aqui se o pastor vai orar ou se eu vou orar mesmo. Vai orar, pastor? Não, o pastor não vai orar porque o pastor não abre a boca de manhã, né? Falar para ele de manhã não existe, né? Ainda bem que as nossas lives são à noite, porque o pastor não fala de manhã, né? Não fala nem comigo, né? Então, vamos lá então, vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que trouxe tanta fé, tanta confiança ao nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter usado a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter respondido às orações de muitos, Senhor, inclusive a minha. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor guarde o nosso coração, não nos deixe duvidar, Senhor. O Senhor disse que nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque nós não vimos e cremos, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra e nós cremos que tudo irá sair bem, porque Tu estás no controle. Tu estás com o controle das nossas vidas. A Tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, nós não seremos atingidos, porque o Senhor nos sustenta com as tuas potentes mãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o jejum de cada um de nós, Senhor, o nosso sacrifício para chegarmos mais perto de Ti e para que nossa oração seja ouvida, Senhor, mais prontamente, Senhor, que o que nos impede de chegar a Ti, os nossos pecados, a nossa carne, seja mortificada, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos chegar a Ti, aleluia, aleluia, mais facilmente.
Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país, Senhor. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o nosso presidente, a esposa dele, o vice-presidente, os nossos ministros, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, os deputados, governadores, prefeitos, Senhor. Todos aqueles que exercem cargo de autoridade sobre nós, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que trazem as notícias verdadeiras para nós, Senhor, através da internet, Senhor. Guarda eles debaixo das tuas mãos, Senhor. Não permita, Senhor, oh Senhor, que as suas vidas sejam tocadas, Senhor. Livra, Senhor, do homem mau, Senhor. Livra, Senhor, daqueles, Senhor, que planejam, Senhor, maldades, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a imprensa do nosso país, Senhor. Que se levante um grupo, Senhor, de verdadeiros, Senhor, homens, Senhor, que tem compromisso com a verdade, não compromisso com dinheiro, não compromisso com a política, não compromisso com o seu bem-estar, mas compromisso com a verdade, Senhor, para que tragam, Senhor, as verdadeiras notícias para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos pastores, Senhor, neste país, Senhor, que tem se colocado, Senhor, na brecha, Senhor, tem abdicado, Senhor, do seu descanso, Senhor, para estar trazendo, Senhor, uma palavra nova cada dia, Senhor, para alimentar o coração, Senhor, daqueles que te amam e buscam por ti, Senhor. Abençoa, Senhor, que através, Senhor, de todas as lives que todos os pastores de todas as igrejas estão fazendo, Senhor, que seja alcançado almas, Senhor. Se tudo isso que nós estamos vivendo for para a salvação de uma alma sequer, nós glorificamos a Ti, Senhor, e nos alegramos, Senhor, porque uma alma, Senhor, está sendo salva, Pai, e é para isso que nós estamos aqui. O Senhor move céus e terras, Senhor, para levar a salvação, e nós podemos entender que isso não seria nada se o Senhor quisesse assim fazer. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos os cristãos que estão orando, que estão buscando, que estão jejuando, fortalece eles em Ti, Senhor, que não venha tristeza, que não venha depressão, que nada venha abalar, Senhor, a fé dessas pessoas, Pai, que eles continuem firmes e constantes, Senhor. Que nós possamos lembrar dos nossos irmãos, Senhor, de cada um dos mais velhos aos mais novos, Senhor, daqueles que estão esquecidos, Senhor, talvez sozinhos em seus lares, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos nos lembrar, fazer um telefonema, mandar uma mensagem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Traz ao nosso coração, à nossa memória essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas, Senhor. Livra, Senhor, deste mal. Livra da fome, livra da doença, livra da peste, Senhor. Livra da depressão, o mal desse século, Senhor. Livra, Senhor, dos pensamentos de suicídio, Senhor. Livra, Senhor, da tristeza profunda. Livra, Senhor, da necessidade, das dificuldades financeiras. Livra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, como atalaia, Senhor, para levar a Tua palavra. Nós nos colocamos como um farol, Senhor, que brilha, Senhor, à noite, Senhor, dando direção, Senhor. Em nome de Jesus, nos usa, Pai. Nos usa, Pai. Reaviva em nós a confiança, Senhor. Que dúvida não ache espaço em nós, Pai. E em nome de Jesus, que nós venhamos a confiar a cada dia mais em Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.